Decisão em São Januário, logo mais às 8 horas da noite. Vasco pega o CSA por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Muitos favoritos ficaram pelo caminho. Vasco não é favorito, mas pode estar entre o bolo dos 8 melhores times da Copa do Brasil. Diniz promete mudanças. Vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, está falado? Vamos aí para as histórias desse vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa Almoço Gigante. Eu avisei lá no vídeo de hoje de manhã, né, no Café do Gigante, que o almoço hoje ia sair mais tarde, que eu ia dar uma puxada no trabalho, eu ia ficar um pouquinho mais tarde no trabalho, eu ia almoçar tarde para poder ficar com a tarde livre, né? Porque daqui a pouco, 6 horas, já vai começar, 6h30, né? Vai começar a live de pré-jogo. Então a gente tem que estar preparado, montar as coisas aqui, acompanhar as notícias para ficar esperto, né? Montar as artes de arbitragem, relacionados, etc. E tal. Então tem muita coisa para fazer, para poder ficar com a tarde livre, para poder fazer o pré-jogo. Eu me atrasei um pouco no almoço. E aí o programa está entrando um pouquinho mais tarde hoje. Cara, falar o seguinte, hoje é dia de Vasco, Vasco precisa vencer, Vasco tem que vencer, são 2 jogos ainda para decidir as 2 últimas vagas para as quartas de final. O Vasco pega o CSA em São Januário e o Cruzeiro vai até Maceió, né, para pegar o CRB. Né, os 2 times de Alagoas, tanto o CSA quanto o CRB. Né, o Cruzeiro pega o CRB. Os 2 resultados dos primeiros jogos foram iguais, 0x0 para o CSA e 0x0 para o Cruzeiro e CRB. O problema é que o Cruzeiro empatou em Minas, né? O Vasco empatou lá no campo do CSA e vai jogar a decisão em São Januário. Bem, Vasco precisa de uma vitória simples, de 1x0 para a gente goleada e quebra esse ciclo de não conseguir vitórias, né? 7 jogos sem vencer, acaba com isso, começa a vencer. O Vasco vem jogando razoavelmente bem, tirando o jogo do Mirassol. O Vasco vinha se apresentando razoavelmente bem, mas não consegue fazer gol. Um time que não chuta, um time que só consegue chutar de fora da área, não cria uma jogada dentro da área. Ou é cruzamento ou é chute fora da área. Fica muito difícil você fazer gols assim, né? O Vasco não tem uma jogada de linha de fundo, onde o pontinha bate para trás, ou o lateral direito mesmo chega e bate para trás. Chega mais ou menos no fundo, já cruza para tentar o Verratti, ou então fica cruzando ali no bico da área, que fica muito mais fácil para os zagueiros. O Vasco precisa melhorar as suas jogadas ofensivas, né? Mas sem jogador, sem atacante. Tem o Verratti. O Verratti é um goleador, mas não é um atacante, porque ele não ataca ninguém. Ele não dribla ninguém. Qual o gol que o Verratti fez driblando alguém? Nunca fez. Ele não consegue matar uma bola, não gira em cima de um zagueiro. Não tem futebol. Agora é um matador, é um goleador. A bola chega na área e ele com um toque só faz gol. Ok, beleza. É o que basta para ele fazer gol, bacana. Mas que ele não ataca, ele não ajuda no ataque, ele não ajuda, porque ele não faz jogada, ele não faz uma diagonal, ele não recebe uma bola na diagonal, porque ele se enrola, ele cai. Então é complicado se jogar com o Verratti, mas enfim, é o que nós temos para hoje. E hoje nós precisamos ganhar do CSA. O CSA deve vir no mesmo esquema tático do jogo de lá. Assim, jogando em casa, os caras jogaram fechadinho por uma bola, aqui eles vão jogar mais fechado ainda para tentar levar o jogo para o pênalti, uma bola para fazer 1x0 e o pênalti para eles o objetivo deles é levar esse jogo para os pênaltis ou ganhar com uma bola, cara. Uma bola para eles, uma vitória, um gol com uma bola é festa, feriado nacional lá. Mas a ideia dos caras é levar o jogo para os pênaltis. E o Vasco tem que se impor e fazer o resultado logo no primeiro tempo, para a torcida ficar calma, ficar tranquila, e os jogadores não ter aquele nervosismo no segundo tempo, que realmente o Vasco murcha, os pneus arriam no segundo tempo, né? E parece que para isso o Diniz está fazendo algumas mudanças. O Coutinho não deve começar a partida. Parece que o Coutinho vai começar o jogo no banco, vai começar com Nuno Moreira e David. Então o provável time do Vasco deve ser o Léo Jardim, PH, o João Vitor está suspenso, então o Maurício Lemos vai jogar, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê de volante, Ryan, Nuno Moreira, David e o Verratti na frente. Cara, é um time com mais mobilidade, pelo menos, né? Isso no início, para depois deixar o Coutinho entrar no final do segundo tempo. Até porque, se for para pênalti, você vai ter o Coutinho batendo pênalti, porque bate bem pênalti. Então vamos colocar o Coutinho aí nessa confusão para o final do jogo. É a estratégia do Fernando Diniz. O Vasco, se entrar com Maurício Lemos e Lucas Freitas, porque existe a possibilidade
de entrar com Hugo Moura de zagueiro ou até mesmo Thiago Mendes. Mas se entrar com Lucas Freitas e Maurício Lemos, o Vasco não deve ter zagueiro no banco, a menos que traga de volta o Lucas Oliveira. Isso porque o Vasco emprestou o Lindo por Volta Redonda e o Luiz Gustavo está na seleção brasileira. Então o reserva seria o Lucas Oliveira, que não vem nem sendo relacionado, mas talvez hoje vá ficar no banco, né? O Vasco ainda não liberou a lista de relacionados. Daqui a pouquinho de tarde deve estar saindo a lista lá para as 4, 5 horas da tarde. O Vasco deve estar liberando a lista de relacionados. O Vasco só libera a lista de relacionados cedo quando tem viagem. O Vasco vai viajar, aí a lista é liberada, claro, no dia da viagem, no dia antes. Mas jogo em São Januário, jogo em casa, geralmente é 3 horas antes da partida e se libera a lista dos relacionados para a partida. Vamos ver se vamos ter uma surpresa no banco de reserva, não acredito. Eu digo que a gente vai continuar com o Garré, com Lloyd Augusto, Alex Teixeira, esses caras que Paulinho, esses caras que nada ajudam, né? Nem entram, ou quando entram participa muito pouco, foi o caso do Lloyd contra o Mirassol. Vamos ver o que o Diniz está preparando e vamos torcer para a gente vencer. A gente precisa vencer. O jogo vale 4.700.000 reais. É uma grana importante para o Vasco, né? O Vasco está ganhando aí umas migalhas aí, 25 milhões de dinheiro antecipado, vai ganhar 3.300.000 aí na transação do Juan Bezerra, a gente falou isso no Café do Gigante, agora mais 4.700.000, vai dando um punch, vai dando um caixa para o final do ano aí. Então, vamos ver, o Vasco diz que está para contratar mais um zagueiro e mais um atacante, o Carlos André Gomes está certo, está só esperando agora a data para ele chegar no Rio para fazer exame médico. Ele é aguardado na próxima semana, entre terça ou quarta-feira, já no Rio de Janeiro, para fazer o exame médico. É um pontinha. Vamos ver se ele vai dar certo, se ele vai jogar bem. Nos Estados Unidos jogou muito bem nos Estados Unidos, mas na França ele não foi tão bem assim. Mas a França é difícil a adaptação, a gente sabe disso, que é um futebol que a adaptação é mais complicada. O Rennes não é um time que tem assim um olhar da mídia para o Rennes. Então, tudo isso é mais complicado. Vamos ver se o cara vem para o Brasil e se adapta a jogar aqui, consegue jogar no Vasco. Vamos torcer para que seja um jogador que dê resultado. Tá falado? Galera, é isso. Não esquecendo de avisar que hoje, às 18 horas e 45 minutos, a gente está entrando com a live de pré-jogo, tá bom? É isso aí. Comenta aí o que você acha dessa escalação do Vasco, com o Lucas Freitas, com o Oliveira no banco e sem o Coutinho. E a gente se vê no pré-jogo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, fui, tchau.